Glória a Deus, glória a Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. A minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. A minha vida dou a ti, Senhor,
feita a tua vontade, Senhor, que venha o teu governo sobre nós em todo o tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Declara essa verdade. E nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, ressuscitaste e vives. Ele é invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome. Ele é invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu sobre um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam.
Poderoso e santo é o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Deus abençoe. Aleluia. O nome do nosso Deus é sobre todo nome. Poderoso, poderoso. Enquanto estávamos louvando, eu lembrei daquele momento de Josafá, quando os exércitos inimigos se ajuntaram, e a palavra diz que Josafá teve medo. Josafá, um importantíssimo homem, rei, teve medo. Mas aí, quando eles se reuniram no templo, começaram a orar e pedir direção ao Senhor. E diz o texto de Crônicas 20, aí eu não me lembro se é a primeira ou segunda, Crônicas, que o Espírito Santo veio sobre a congregação e um levita profetizou. E dizia: não temam, porque essa guerra não é de vocês, é o Senhor, é do Senhor. O Senhor é quem vai à frente pelejar por vocês. E quando eles saíram para o enfrentamento dos inimigos, eles colocaram os levitas, os cantores, na frente do batalhão. E quando os cantores começaram a louvar ao Senhor, a guerra começou, uma batalha no mundo espiritual começou a ser travada, e os exércitos inimigos perderam a batalha, pelo louvor. Isso me fez desejar orar, nesse instante, pelo ministério de louvor da nossa igreja. São muitas as lutas, as famílias envolvidas no ministério. Às vezes o esposo faz parte, mas a esposa não, a esposa faz parte, o esposo não. E um tem que trazer um para o ensaio, às vezes tem que esperar. E são lutas, desencontros muitas vezes, mas eles têm vencido a batalha, e nós com eles glorificamos, exaltamos, cantamos, louvamos ao Senhor, e o inimigo tem e continuará sendo derrotado. Amém? Por isso eu quero chamar todos aqueles que estão aqui, que fazem parte do ministério de louvor, a virem aqui à frente. Agora, podem vir. Você que faz parte do ministério de louvor da nossa igreja, inclusive quem fica ali, o Heitor, que fica ali passando as letras, os textos. Tem mais alguém que tem ficado? Ainda está faltando muita gente, né? Vamos orar por eles. Eu vou pedir a vocês que puderem, chegam para cá nesse tapete vermelho aqui. Se vocês, os que puderem, se ajoelhem aqui. Igreja, vem aqui. Vamos impor as mãos sobre eles, vamos orar por eles. Podem se achegar. Venham todos, todos. Cheguem, cheguem. Não tenham medo não. Podem vir, venham também, vocês aí, vocês dois aí, o casalzinho que está aí, ó. Vem, Ana. Vem, Lena. Só o diácono lá que vai ficar orando de lá mesmo.
2 orações voluntárias. 2 irmãos ou 2 irmãs ergam a voz e orem por esses irmãos preciosos. Glória a Jesus. Se você quiser dar um abraço nele, um deles aqui, faça isso, abençoe. Deus continue te abençoando, Kelinho. Um abraço duplo aqui. Deus te abençoe também, nosso aniversariante. Ela vai voltar. Tem gente querendo te abraçar aqui. Queridos, eu convidei para compartilhar com a gente uma meditação nessa noite a nossa irmã Alessandra. Ela tem estado entre nós, já tivemos uma oportunidade de estarmos conversando. Ela tem toda essa sua raiz presbiteriana,
no momento está na Igreja Batista, mas eu estou orando para que ela venha para cá mesmo, né? Porque, na verdade, ela é de Itapiruna, isso, né? Família lá, e talvez ela tenha que retornar para lá. Mas se isso não acontecer, ela já disse assim, tá, estou aqui. Então é um prazer tê-la entre nós, que Deus abençoe. E você está com a palavra nesse instante. Eu não sei se prefere ficar aqui. Graça e paz, igreja, amém? Acho que está bom, essa altura está boa. Aí, está ótimo, obrigada. Eu agradeço primeiramente a Deus a oportunidade de estar no meio de uma igreja tão acolhedora, irmãos assim que me receberam muitíssimo bem, desde a primeira visita. Isso é obra do Espírito Santo, sabia? Também agradeço a algumas pessoas que já até tiveram na minha casa, pastor Jonatas, irmã Michele. Nós podemos compartilhar um pouco da nossa vida. Agradeço de modo especial ao pastor Jonatas, que confiou em me dar essa oportunidade para compartilhar a palavra de Deus. E, nesse momento, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 33. Nós vamos ler alguns versículos solteados, e os irmãos vão poder entender melhor o que Deus quer falar conosco nessa noite. Números, capítulo 26, versículo 33. Observe a leitura. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eu gostaria de que os irmãos repetissem comigo. Zelofeade, ele não tinha filhos, ele tinha somente filhas. Guarde essa informação, porque é muitíssimo importante para a gente entender o contexto do que Deus quer falar conosco nessa noite. Irmãos, este ano eu coloquei no propósito no meu coração de reler novamente a Bíblia. Já li várias vezes, especialmente várias vezes o Novo Testamento. E eu posso dizer aos irmãos que todas as vezes que nós relemos a Bíblia, a palavra de Deus se renova e ela salta aos nossos olhos coisas que passaram despercebido em uma outra leitura, se torna algo grandioso aos nossos olhos numa releitura. Amém? E quando eu estava lendo, pastor Jonatas, esse texto, né, estou relendo o Antigo Testamento, eu pude perceber que no título que antecipa esse versículo, no capítulo 26, fala o censo de todos os israelitas. Nós estamos dentro de um contexto onde Deus ordenou a Moisés a fazer o censo, a contar a população daquela época, dos que estavam sobreviventes ali. E nós sabemos, pela leitura bíblica, que só eram contados, só entrava no censo homens maiores de 20 anos de idade, que eram aquelas pessoas que eles podiam contar para a peleja, para a guerra. Mulher não contava, criança não contava, homem menor de 20 anos também não entrava no censo. Então, veja bem, quando esse capítulo inicia, fala da contagem, vai falando das famílias de Israel, das tribos de Israel, e ali vai mencionando, fulano tinha tantos filhos, aí fazia contagem. Mas, porém, é o que inicia esse versículo 33, inicia com uma conjunção adversativa, porém. E aí que entra a história. No meio de toda aquela contagem, existia uma família que não tinha filhos do sexo masculino, só tinha filhas. Hoje, para nós, isso não é motivo de nenhum alarme, de nenhum problema, mas naquele tempo, sim, porque o nome daquele pai seria erradicado das tribos
cessaria sua descendência, e isso era vergonhoso. Tanto é que, se você fizer uma leitura mais acurada da Bíblia, você vai ver que existia até a lei do levirato, para que as pessoas suscitassem descendência às pessoas que morressem sem ter filhos, para que pudessem perpetuar a sua geração. Então, o que aconteceu aqui? De todo o capítulo que eu li, somente essa família, o homem se chamava Zelofeade, somente ele não tinha filhos do sexo masculino, tinha filhas. E aí até citou o nome dessas moças, dessas donzelas. E o que acontece? Essas moças chegaram para Moisés, lá no capítulo 27, começa a verdadeira história que Deus falou ao meu coração enquanto eu lia e relia essa história. Diz assim o capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: o nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. E logo nos versículos adiante diz que, se no caso não tivesse filhas, ia passando para os parentes mais próximos. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite? Primeiro, que quando você vai fazer alguma argumentação, os seus argumentos precisam ser retos, justos e íntegros. Essas duas moças poderiam ter se acovardado, poderiam ter pensado: bom, essa lei é antiga, nós não podemos mudar essa realidade, nós vamos passar a nossa vida toda dependendo de familiares, vivendo de favores, nós teremos uma vida precária, nós não teremos uma vida próspera, o nome do nosso pai será esquecido de entre as tribos. Só que elas tiveram a coragem, as 5 filhas tiveram coragem, e elas, por certo, reuniram umas às outras em casa e disseram: por que a gente não vai falar com Moisés? Porque Moisés era quem resolvia as questões de Israel. E elas foram lá, não como as mulheres dos nossos dias, como se fosse hoje, a mídia diria, as empoderadas foram lá falar com Moisés. Mas não foi isso. Elas conheciam o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez chover pão, o Deus que fez chover codornizes para alimentar toda aquela população. Então elas pensaram: esse Deus a quem nós servimos é um Deus justo, e Ele fará justiça por nós. Então, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que elas foram a Moisés. Elas não foram a sua vizinha, elas não foram a qualquer pessoa, elas foram a quem de fato e de direito poderia resolver a sua causa. Irmãos, muitas vezes nós temos situações na nossa vida que nós levamos ao conhecimento de tantas pessoas que não podem fazer nada por nós, não podem acrescentar nada na nossa vida, não podem advogar a nosso respeito, e nós só desperdiçamos tempo. E elas se uniram e foram. E olha que precisava de ter coragem para isso, porque elas não foram falar com Moisés na tenda, num particular, não. Elas enfrentaram uma multidão. Ali, no versículo que nós lemos, diz que ali estavam os príncipes do povo, uma multidão enorme, e precisava ter coragem, precisava ter audácia, precisava realmente conhecer os fundamentos daquilo que ela ia falar
para Moisés. E ela chegou com o primeiro argumento: olha, o nosso pai, Zelofeade, ele não estava no meio dos rebeldes de Corá. O que vem a ser isso? Aquele povo que fez aquela rebelião contra Arão, contra Moisés, dizendo: só vocês são santos, só vocês têm autoridade, nós todos, a congregação, somos santos, nós também podemos falar em nome de Deus, desafiando a autoridade de Arão e a autoridade de Moisés. E eles disseram certa vez: basta. Só que essas moças, essas 5 moças, elas se lembraram muito bem como ela ia poder ir em defesa do nome do seu pai que já havia falecido. Elas disseram: olha, é justa a nossa causa, o nosso pai não era um rebelde, ele era um servo de Deus, ele deixou essa herança, e nós não podemos usufruir da herança do nosso pai, só porque ele não teve filhos. Aí eu pergunto para os irmãos: quem faz nascer filho ou filha? Não é o próprio Deus? Não é Ele que faz a criança se desenvolver no ventre da sua mãe? Não é nem o pai e nem a mãe que escolhe o sexo do seu filho. Então, elas estavam dizendo para Deus: Senhor, o Senhor nos fez no ventre da nossa mãe, por causa desse incidente, ou dessa vontade do Senhor soberana, de que o nosso pai não tivesse filhos. É justo que o nome dele desapareça do meio do povo de Israel? É justo que nós fiquemos sem herança, à mercê da dependência de parentes, passando talvez por dificuldades ao longo da nossa existência? Então, ela questionou sobre a justiça de Deus, ela evocou a justiça de Deus. E todas as vezes que nós vamos com uma causa a Deus, nós temos que passar pelo crivo da peneira da justiça de Deus. É justa a minha causa? É justo o que eu estou falando? Faz sentido? É do agrado de Deus? Deus realmente vai julgar essa causa por ele julgar, por ele achar, ou por ele saber que isso é justo? Então, a primeira coisa que ela lembrou: meu pai não era um revoltoso, não era alguém que desafia a autoridade. Depois ela falou: não seria justo que, pelo fato dele não ter filhos homens, nós fôssemos privadas da nossa herança. Então, eu gostaria de dizer aos irmãos que essas 5 moças, elas marcaram a história delas ali no meio do povo de Israel. E elas abriram precedentes para outras filhas, para outras famílias que também não tinham filhos homens e que pudessem receber a herança do seu pai. O que Moisés, ao interceder a Deus, o que Deus falou para Moisés? O que elas estão falando é justo. É justo o que elas estão falando. Então, elas vão sim, elas vão ter herança no meio do povo de Deus. E quando eu olho para essa situação, eu me lembro do Salmo 11, que diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Também eu me lembro dos Salmos de número 37:30, que diz: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Então, aquelas moças, certamente, elas ficaram do lado bom do povo de Israel, que preferia crer num Deus justo, num Deus grandioso, num Deus que não faz acepção de pessoas, não faz acepção de sexo, mas um Deus que vela por aqueles que conhecem a sua vontade, a sua fidelidade e a sua retidão. E elas marcaram a história no tocante à distribuição de herança entre as filhas de pais que não tinham, no caso, filhos varões. E se você quiser saber o término dessa história, a gente sempre, quando começa uma história, a gente pensa: qual foi o final? Será que teve um final feliz? Ou foi apenas um mandamento e isso caiu no esquecimento? Não, meus irmãos, não caiu no esquecimento. E eu convido os irmãos que dê uma passadinha na sua Bíblia aí. A gente vai lá para Deuteronômio, no capítulo 36, que fala sobre o casamento de herdeiras. Deus tinha definido, sim, que elas teriam herança. Só que
aqueles homens da tribo de José, da qual seu pai era pertencente, eles falaram: mas olha, nós estamos preocupados com uma questão. E se essas filhas de Zelofeade se casar com homens de outras tribos, que não é a nossa tribo? Porque até então as terras já haviam sido divididas, cada pessoa já tinha recebido a sua porção. Então, se ela se casasse, por exemplo, com um homem da tribo de Judá, a herança do pai daquela tribo seria o quê? Diminuída e iria para os descendentes da tribo de Judá. E eles estavam preocupados com isso. Então, eles fizeram uma proposta de que essas mulheres, essas moças, essas 5 jovens, se casariam com alguém da sua própria tribo. Então, a herança permaneceria dividida como foi lá no início, quando Deus permitiu que eles lançassem, escolhessem as terras e dessem as 12 tribos de Israel. E aí diz o seguinte: quando a gente vai andando, caminhando, eu resumi, né, o que disse o capítulo 36, e aí eu convido vocês a dar uma passadinha e virar a página e ir lá para o versículo de número 9, 36, versículo 9, que diz assim: assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. O que nós temos a aprender com isso? Irmãos, a justiça divina, ela não é apenas punitiva. Muitas pessoas, quando falam Deus é justo, na mente vem assim: olha, vai castigar. Só leva para o lado do castigo. Não, mas a justiça de Deus, ela não é apenas punitiva, ela é restauradora. A justiça de Deus restaura a sorte das pessoas que esperam nele. E nós podemos confiar nisso, porque o livro de Provérbios, capítulo 11, diz assim, 11, 23, o desejo do justo tende somente para o bem. Por isso que Deus atende justo, porque o desejo dele já é um desejo assim que vem já moldado pelo caráter de Deus. Deus mesmo coloca desejo para o bem, para as coisas boas, e por isso já tem o sim e a aprovação do nosso Deus. Então, essa é a palavra que Deus falou ao meu coração esses dias, quando eu estava lendo, que a gente pode, sim, interceder pela nossa causa, analisando aquilo que diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Lá tem um subtítulo que diz: o que pensar, né? Aquilo que é de boa fama, aquilo que é justo, aquilo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu gostaria de destacar, entre tantas coisas que diz lá, eu vou até abrir e ler esse versículo com os irmãos, porque é um versículo que precisa estar na nossa mente. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E por a gente estar falando de uma questão de justiça no texto que foi aplicado aqui, eu gostaria de usar esse termo, tudo que é justo. Será que as nossas intenções, as nossas orações, as nossas petições que têm sido feitas neste lugar, são petições justas? Será que nós estamos pedindo aquilo que realmente dignifica o nome de Deus, aquilo que o próprio Deus vê que é para o nosso bem? Porque nem toda oração que a gente faz, nem toda petição pode ser para o nosso bem, porque nós muitas vezes pedimos e pedimos mal,
para esbanjarmos em nossos deleites e nas nossas vaidades. Então, quando aquelas 5 moças estavam pedindo aquilo, elas estavam pedindo algo justo, que combinava com o caráter justo do nosso Deus. Por isso, elas levaram a causa, primeiramente, a Moisés, que era o representante de Deus entre o povo de Israel, e Deus imediatamente falou com Moisés: olha, elas estão falando o que é justo, então você pode mudar essa situação. E eu fico pensando que nos nossos dias a gente às vezes tem tanto temor e pensa assim: será que essa situação da minha vida, essa situação da minha família, parece difícil de mudar? Essa situação do país que nós estamos vendo, parece difícil de mudar? Parece que as coisas estão tão fechadas, parece que não tem abertura para mudança. Mas imaginem, numa época onde as leis já estavam estabelecidas, 5 moças, por temerem ao Senhor, por desejarem zelar pelo nome do seu pai. E eu faço aqui até um trocadilho. O nome do pai dela era Zelofeate. Começava com a palavra zelo. Então, elas tiveram zelo, pastor, pelo nome do pai. O papai está morto, mas a gente quer honrar o nome do papai. A gente quer que o nome dele não se apague do meio do povo de Israel. A gente quer que os netos de papai se lembrem: isso aqui foi conquistado por papai, isso aqui, papai trabalhou muito nessa terra. E a gente gostaria que o nome dele passasse de geração a geração. E às vezes muitos de nós, nos acovardamos em algumas situações por acharmos que aquilo é difícil demais. Para aquelas moças não foi nada fácil enfrentar toda uma população, enfrentar os príncipes, os chefes de cabeça de cada tribo, enfrentar ali Moisés. Imagine a responsabilidade de chegar perto de Moisés e falar isso. Uma pode ter falado até para a outra: você vai? A outra falou assim: não sei não. Isso já não está determinado na lei? O que a gente vai fazer lá? Passou medo, sim, eu creio que passou medo. Medo de ser rejeitada, medo de ser ridicularizada, dizendo: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês já não sabem que isso já está determinado? Mas olha só o grande amor de Deus para com aqueles que lutam por causas justas. Deus ordenou, abriu uma exceção, vamos dizer assim, numa lei que Ele mesmo tinha ordenado aos filhos de Israel. E Ele não fará isso por nós, nos nossos dias? Fará, irmãos. Se aquilo que nós estamos pedindo a Ele for justo, Deus muda circunstâncias, Deus muda história, Deus reverte quadros, Deus pode fazer o impossível. Você pode crer nessa palavra? Deus pode fazer coisas incríveis. E a palavra de Deus, ela foi escrita, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Certa vez, eu estava numa vigília, até mesmo na igreja presbiteriana em Itaperuna, de onde eu sempre fui membro, e ouvi uma pessoa dizer assim: é desnecessário ler genealogia, para que proveito tem isso? E isso vai contra a palavra de Deus, que diz que toda a palavra é inspirada. Naquela época, eu ainda era bem jovem, quando eu ouvi essas palavras, eu só me lembrei de 2 argumentos. Eu me lembrei, pois é nessa genealogia que hoje as pessoas desprezam, que aí tem histórias fantásticas de vida. Uma é de Ruth, outra é daquela meretriz que acolheu os espias, Raabe. Elas entraram lá na genealogia de Jesus. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Eu queria que o meu nome estivesse lá, naquela genealogia. E pessoas que eram reputadas por não merecedoras, entraram na genealogia de Jesus. Portanto, irmãos, fique atento a ler a palavra de Deus, porque em cada vírgula, em cada mudança de versículo, Deus fala conosco. Deus tem coisas lindas a nos ensinar, Deus tem lições de vida, Deus mostra para nós que Ele é o mesmo ontem, hoje
e será eternamente. O Deus que faz justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele por justiça. Eu sei que todos nós aqui temos alguma causa neste mundo caído, nesse mundo que jaz no maligno. Todos nós fomos ofendidos, todos nós fomos injustiçados, mas não fique revoltado por isso, porque Jesus desceu da sua glória para morrer em favor dos nossos pecados, e não houve ninguém mais injustiçado que Jesus. Não houve ninguém que, tendo a oportunidade de estar sendo servido, cercado por anjos, arcanjos e querubins, na glória do Pai, decidiu, por amor a mim, por amor a você, se despir da sua glória e estar entre nós para sentir as nossas dores, para sentir a nossa miséria e para falar para nós hoje: eu vejo a tua situação, eu farei justiça na sua situação, ainda que pareça demorado. Deus é o juiz de toda a terra. Não desanime, irmão, não desanime, irmã, porque o grande juiz está às portas. No dia certo, na hora certa, as coisas se encaixarão, e você dirá: é bem verdade que o Senhor não tarda a fazer justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos. E nós só temos a dizer que a boca do justo profere a sabedoria. Se a boca do justo profere a sabedoria, conforme está escrito nos Salmos 37 e 30, então a língua dele vai falar o quê? O que é justo. E o que é justo vai entrar em sintonia com a perfeita, com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o impossível, o sobrenatural, aquilo que parecia difícil demais de acontecer, pode acontecer entre nós, no meio da sua igreja. Então creia, nada é demasiadamente difícil para o nosso Deus. Talvez você, ao ouvir, alguns pregadores aqui, talvez você olhe o pastor Jonatas pregando, olha eu aqui dando essa humilde palavra, vindo da parte de Deus, e você pensa: talvez eles estejam com a vida fácil, tudo na vida dessa irmã corre às mil maravilhas. Pastor Jonatas que eu diga, né? Então, irmãos, você não sabe o que cada um de nós carrega dentro de si, qual é a dor do outro, mas uma coisa é certa: se aquilo que você pede a Deus é justo, o Deus que faz justiça em toda a terra, Ele estará com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Amém? Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém. Por isso que é bom colocar a mulher para falar, né? Defende a causa. Ela me fez lembrar que Jabes também aparece numa genealogia, onde se vinha falando: fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E quando fala de Jabes, abre uma exceção de Jabes, porém, orou ao Senhor. Pediu para que o Senhor alargasse as fronteiras, pediu a bênção do Senhor, e a oração de Jabes fez toda a diferença. A importância de ouvir uma palavra assim está também nas injustiças que são cometidas no meio evangélico. Durante muito tempo na igreja evangélica, infelizmente isso ainda acontece muito no nosso meio, quando uma mulher, esposa, vem se aconselhar com seu pastor e diz que está sofrendo, apanhando e sofrendo violências mesmo, não apenas de palavras. E o pastor diz para ela: continue orando.
Continue, Deus vai converter o seu marido. E aí na próxima busca ela vem com o nariz quebrado, já toda quebrada por dentro. Continue orando. Eu tenho feito diferente. Continue a denunciando. Isso é violência. 4 mulheres morrem por dia no Brasil, vítimas de feminicídio. Essa violência está dentro das famílias. Então é algo sério e a gente deve, sim, nós devemos estar clamando ao Senhor por justiça. O Senhor, nosso Deus, ama a justiça. Ele é justo. E que nós estejamos sempre buscando ao Senhor de todo o nosso coração, colocando, portanto, o relacionamento conjugal diante do Senhor. Aquilo que acontece em nossos lares deve ser levado ao trono do Senhor em oração, sim, mas também deve ser compartilhado para que a gente tenha a orientação dos céus e a gente busque o Moisés dos nossos dias, a lei. Essa questão aí cultural que as filhas sofreram e enfrentaram é de uma importância tremenda. E elas fizeram história na mudança de algo na lei, em benefício de tantas outras mulheres que estavam sofrendo injustamente e passaram a ser olhadas com maior consideração. Louvado seja o Senhor. Vamos encerrar a nossa reunião de oração, orando juntos, mas aqui à frente, vamos fazer aquele círculo que a gente costuma fazer em nossas orações. Vamos fazer um grande círculo aqui para termos um momento de oração juntos.